Olá, IPCA! Hoje é sexta-feira, dia 17 de maio de 2013. Nós estamos juntos há 390 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 32 e 33 do livro de Números. Como já dissemos a você, nessas alturas da história, o povo de Israel já tomou posse de toda a margem oriental do Rio Jordão, terra conhecida como a Transjordânia, onde habitavam os amonitas, os amorreus e os moabitas. Depois de ter entrado em guerra com os dois reis, Seom e Og, e ali então ter sido vitorioso, o povo de Israel já dominava toda a porção de terra daquele lado do Jordão. Era uma terra fértil e uma terra onde gado poderia ser cultivado com muita propriedade. E vendo essa porção de terra, as tribos de Ruben e de Gade solicitaram a Moisés que a sua herança em Canaã fosse a herança daquela terra especificamente. Mais tarde, no final do capítulo 32, nós vemos que a meia tribo de Manassés também estava embutida neste pedido. Eles não queriam receber herança do outro lado do Jordão, porque a terra onde se encontravam era muito apropriada para que eles cultivassem o seu gado. Inicialmente, Moisés ficou muito preocupado com isso, porque as palavras das tribos eram: não nos faça passar o Jordão. E ele então, Moisés, se lembrou das palavras de 40 anos atrás, daquele relatório de incredulidade dos espias e da reação do povo que não queria entrar em Canaã para tomar posse da terra. E a ideia então, que vem imediatamente à lembrança de Moisés, é que essas duas tribos e meia, com essa atitude, viriam a desencorajar as outras tribos, como foram desencorajadores os relatos de 40 anos atrás. E então Moisés chega a dizer que aquelas duas tribos e meia se levantaram no lugar de seus pais para fazer a ira de Deus aumentar contra o povo. Mas o mal-entendido logo é explicado. Eles dizem assim: não, nós vamos guerrear a guerra santa, nós vamos até lá, mas nós queremos a posse do lado de cá. Você nos permita, por favor, edificar aqui curral para guardar o gado, fortalecer algumas cidades para deixar as nossas mulheres e os nossos filhos enquanto nós vamos à guerra, e pode ter certeza que nós vamos com você até o lado de lá, e nós vamos na frente do povo, é uma expressão que eles usam num primeiro momento, nós vamos nos apressar adiante dos filhos de Israel. Mas esse compromisso é, acima de tudo, tomado com Deus. E eles falam então que eles vão adiante do Senhor, não é? Na presença do Senhor, perante o Senhor, guerrear. Essa promessa deles então está sumarizada no verso 18. Nós não voltaremos para nossa casa até que os filhos de Israel estejam de posse cada um da sua herança. Dá a nossa herança do lado de cá, e deixa que nós vamos até o lado de lá e guerremos com vocês até todo mundo ter a sua herança, daí a gente volta para casa. É interessante que esse relato já foi visto por algumas pessoas como uma certa demonstração de incredulidade, como se a terra de Canaã, propriamente dita, fosse só o outro lado do Jordão, e que estes irmãos do passado, por causa de olho gordo, quem sabe, ou de pressa, ou de afobação, haviam tomado posse de uma porção da terra prometida que não seria propriamente a terra prometida. Há alguns que viram então essa atitude deles com alguma reserva. No entanto, a bênção de Moisés aqui é dada, e não há nada que mostre, especialmente neste momento aqui, que a atitude deles esteja revelando incredulidade. Embora isso já tenha sido interpretado desta maneira por alguns comentaristas do passado, o que nós temos aqui, basicamente, é que eles viram que aquela terra era boa para o gado, mas, corajosa e fielmente, se dispuseram a atravessar o rio para conquistar a terra junto com os seus irmãos. Moisés, então, no verso 28, nós lemos: chama Eleazar, que é o sumo sacerdote, o filho de Arão, já que Arão já morreu, e chama Josué, que vai ser o seu sucessor, já apontado como lemos, e chama os cabeças das tribos, e fala então: olha, estou combinando isso com o pessoal da tribo de Ruben, de Gade e da meio tribo de Manassés. Eles vão atravessar com vocês e vão guerrear com vocês, e então vocês dão herança para eles depois de tudo terminado do outro lado do Jordão, deste lado que nós estamos agora. Mas, se eles não cumprirem a palavra deles, então vocês também não deverão cumprir este combinado. E é fato que eles cumpriram a palavra deles, o livro de Josué nos conta isso, e numa espécie de inserção editorial no final do capítulo 32,
é dito que Moisés deu essas terras, né, as terras que foram tomadas de Seom e de Og, deu as 2 tribos e meia, Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés, e lá eles construíram muitas cidades. Obviamente, essas cidades que estão mencionadas aqui foram construídas só depois que o povo voltou da guerra do outro lado do Jordão, e aí então é que foi construída essas cidades. E eles inclusive mudaram o nome dessas cidades, porque eles agora estavam construindo cidades que carregariam os nomes do povo de Israel e não nomes dedicados às divindades pagãs. Êxodo 23:13 nos lembra que o povo de Israel não devia sequer se lembrar dos nomes dos deuses pagãos. Como agora está faltando muito pouco para o povo atravessar o Jordão, agora há um resumo transcrito aqui por Moisés de toda a caminhada do povo, desde o Egito até Sitim, até as campinas de Moabe, onde eles estão naquele momento. E não há fatos narrados aqui, há apenas geografia. Há apenas uma descrição de todos os lugares pelos quais o povo de Israel acampou, nos fazendo entender que eles permaneceram algum tempo, por vezes meses e até anos num mesmo lugar, até que os recursos daquele lugar se tornassem poucos e então eles partiam em direção a um novo local. São dados geográficos que incrementam um pouquinho aquela pouca informação que nós temos sobre os 38 anos de peregrinação. E nos contam aqui então do Egito ao Sinai, do Sinai até Cádiz, de Cádiz vagando pelo deserto, e depois do deserto até Cádiz outra vez e posteriormente até as campinas de Moabe. É um resumo de tudo, que volta a contar inclusive a história da morte de Arão, dando-nos aqui uma informação sobre data, de que Arão morreu no 5º mês do ano 40º, que é uma informação muito importante para nos ajudar a situar no tempo todos os fatos. Então, você percebe que o capítulo 33 é basicamente um resumo das localidades. Não há aqui grandes considerações teológicas a serem feitas, embora o valor deste capítulo seja muito grande do ponto de vista arqueológico, mesmo que não consigamos localizar ainda hoje vários dos lugares que estão aqui, nós podemos ter uma ideia bastante aproximada de como foi a rota de peregrinação deles. A partir do capítulo 33, verso 50, vem as últimas instruções de Deus para o povo. A primeira delas, que vem aqui no capítulo 33, verso 50, é que o povo tem que desapossar totalmente os moradores de Canaã. Eles serão um instrumento da justiça divina. E eles devem, inclusive, exterminar a idolatria, destruindo pedras com figura, imagens fundidas e ídolos, e acabando com tudo isso porque eles estão também, além de recebendo a promessa de Deus, além de exercendo o juízo de Deus, eles estão sendo aqui os faxineiros de Deus em relação à idolatria. Então é preciso que isso seja realmente feito com zelo. As terras vão ser distribuídas por sorte e Deus diz que se o povo não levar a sério a tarefa de desalojar completamente os moradores de Canaã, que esses moradores acabariam trazendo problemas para eles. E ao invés de punir os moradores de Canaã, Deus acabaria punindo os israelitas, porque eles se misturariam com os cananitas não exterminados e acabariam caindo em pecado. Nós sabemos pelos desdobramentos da história que foi exatamente isso que aconteceu, embora não imediatamente, não num primeiro momento. Bom, são as instruções finais agora, que começam no verso 50 e se estendem pelos capítulos 34, 35 e 36, encerrando o livro de Números. Os limites da terra, as cidades especiais para os levitas, os casamentos, as cidades de refúgio e outras leis finais são dadas nestes 3 últimos capítulos que leremos amanhã, encerrando este livro, se Deus nos permitir. Por hoje é só, e eu espero que essa informação te ajude a entender bem onde estamos e o que está sendo feito, porque trata-se da narrativa de todo o povo de Deus, desde o Egito até chegar a Canaã, e de como Deus conduziu esse povo, ordenando as coisas, limitando a terra, dando vitória nas batalhas, e também como Deus não se omitiu de deixar registrado para nós informações preciosas para que tenhamos conhecimento. Não é uma lenda, não é algo inventado. Todas essas informações geográficas aqui são de extremo valor para que reconheçamos que temos diante de nós uma história que aconteceu. Os israelitas tinham uma forma específica de marchar,
eles tinham lógica nos seus deslocamentos, eles tinham preocupações estruturais para que houvesse infraestrutura para a recepção de um povo daquele tamanho. E narrativas como esta, que nos fornecem datas e locais, são fundamentais para entendermos que a nossa fé tem base histórica. Nós não estamos contando aqui nenhuma historinha de Chapeuzinho Vermelho, nós estamos falando de coisas que aconteceram. E que isso então, mais uma vez, alimente a nossa fé, fé fundamentada na verdade, em fatos, que tem sim a intervenção sobrenatural de Deus, mas estamos falando de coisas reais, verídicas, históricas. Deus abençoe a sua vida, boa leitura para você, e amanhã a gente termina Números, se Deus quiser. Até lá.